Para a questão número 5. A amônia é uma matéria-prima básica para a síntese de fertilizantes. A equação que representa a síntese da amônia é N2 mais 3H2, reação direta e inversa, formando 2NH3, ΔH menos 109,5 kJ. Sob pressão constante de 100 atm, observa-se que com o aumento da temperatura, o rendimento da reação varia de acordo com o gráfico. Observem que no gráfico, o que a gente tem? Aqui a gente tem a porcentagem, aqui a gente tem a temperatura. Eu estou aumentando a temperatura, a quantidade de NH2 e de H2 está aumentando, né? Está aumentando, e a quantidade de NH3 está diminuindo. Ou seja, a quantidade de amônia diminui com a temperatura. Quanto maior a temperatura, menos amônia eu consigo formar. E quanto maior a temperatura, mais N2 e H2 eu vou ter. Então, com referência a essa reação, é correto afirmar que, na letra A, como a reação direta é exotérmica, o aumento da temperatura diminui o rendimento do NH3. Então, vamos pegar a reação direta. O ΔH da reação é negativo, menos 109,5 kJ. Com isso, a reação direta é uma reação exotérmica. Consequentemente, a reação inversa é uma reação endotérmica. Então, para eu formar amônia, NH3 é exotérmica, libera energia. Para eu decompor a amônia, é endotérmico, absorve energia. Na reação direta, né, se eu diminuo a temperatura, eu vou favorecer a formação do NH3. E se eu aumentar a temperatura, eu favoreço a formação de N2 e de H2. Consequentemente, quanto maior a temperatura, menos NH3 eu formo, e quanto menor a temperatura, mais NH3 eu formo. Então, na letra A fala, como a reação direta é exotérmica, o aumento da temperatura diminui o rendimento de NH3. Está correto. Ou seja, se eu aumentar a temperatura, eu vou formar menos NH3, porque eu desloco o equilíbrio todo para a formação de N2 e de H2, que é a reação inversa. Na letra B, a temperatura não tem influência na formação da amônia. Está errado, né? O próprio gráfico está te falando aí que ocorre variação das concentrações e o ΔH também já está te falando. Como a reação em equilíbrio, ela sofre interferência da temperatura sim. Na letra C, o aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação direta. Está errado, porque se eu aumentar a temperatura, eu desloco o equilíbrio, né? Que aumentando a temperatura, eu desloco o equilíbrio para a reação inversa. Na letra D, quanto maior a temperatura, menor a quantidade de N2, H2 produzida pela reação inversa. É o contrário, né? Temperaturas altas, eu tenho uma concentração de N2 e H2 muito mais altas do que a de NH3. Então também está errado. Na letra E, a diminuição da temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação inversa. Não, se eu diminuir a temperatura, se eu resfriar o sistema, eu desloco o equilíbrio para a reação direta. Com isso, a nossa resposta é a letra A, né? Como a reação direta é exotérmica, o aumento da temperatura diminui o rendimento de NH3. É isso.